Fala pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo, e hoje vamos fazer um react de um corte, não de podcast, mas de um programa de jornalismo, acho que é isso, Os Galãs Feios, aonde a Michelle Bolsonaro se manifesta contra a nossa religião. Vamos dar uma olhadinha? E é interessante olhar isso aqui porque, principalmente aqui na minha região, tem muito umbandista que ainda defende Bolsonaro. Então vamos ver o que essa beldade fala. Religiões africanas às trevas e perguntou: isso Calma aí, vamos do comecinho. pode, né? O Lula ali, eu não sei assim, os termos, né? Mas recebendo uma pipoca em cima da cabeça. Deixa eu só mostrar o vídeo aqui. Ele está cumprindo um compromisso aqui com os caras. Eu queria pedir a vocês que não dá para quem está no mal, quem está no. É esse o vídeo aqui que ela publicou e o pessoal denunciou, a primeira-dama, que já tinha participado aí durante o fim de semana daquele culto na Igreja Batista Lagoinha, Tinha que ser Lagoinha, né? lá de Belo Horizonte, né? Uma igreja que é liderada principalmente pela família da Ana Paula Vadão e o André Valadão. E ali, né, a Michelle, além de tudo, você vê, né, cara, que ela se baseia no discurso num radicalismo religioso, em fanfic, em mentira, um negócio tenebroso, assim, tenebroso. É o que a gente sempre fala que, cara, não tem jeito, né? Porque dentro das igrejas também eles estão fazendo ali toda uma perseguição política contra as esquerdas, estão espalhando mentiras contra as esquerdas. É um negócio estruturado, organizado. A Michelle tá aí para provar. E no dia seguinte, depois de ser criticada, ela vai e faz esse tipo de comentário. Só que tem um pequeno porém, né? O evangélico aqui no Brasil, quando muito, ele é criticado. Ele é criticado por poucas pessoas. Poucas pessoas têm coragem. Até dentro da esquerda, o pessoal prefere idealizar um evangélico que nem existe para fazer populismo, porque isso dá voto, isso dá audiência, isso dá dinheiro para eles também, que não é o nosso caso. A gente não tem problema nenhum de se queimar eventualmente com algumas pessoas. É isso aí, infelizmente é um problema. Desde a década de 80, quando o Edir Macedo levanta a voz contra a Umbanda e contra os povos de matriz africana, e através desse ódio implantado ele cresce a Igreja Universal, e hoje sabemos que é essa igreja que banca muito desse discurso de ódio, e a mesma igreja que faz bancada para que o Bolsonaro, os bolsonaristas, Michele da vida aí, faça discurso de ódio contra nós. Tem um caso também que aconteceu aqui no Espírito Santo de um bolsonarista que já esteve no governo, extremamente evangélico, e ele mandou asfaltar todo um bairro, menos as ruas que tinha terreiro. Então as ruas que tinha terreiros continuaram de terra e todas as outras estava muito bem asfaltada. Então é esse tipo de pessoa que está representando Jesus e esse amor universal que ele tanto nos ensinou. Porque a realidade a gente está vendo agora, a gente está presenciando o que é, de fato, esse projeto de poder evangélico, né? Por outro lado, entram nos terreiros e detonam os terreiros. Por outro lado, há um projeto desde os anos 80 que tira a população dos terreiros, dos centros, e fazem com que elas se batizem em igrejas evangélicas. Presta atenção, eu gravei um react, eu postei ele dia 13 de agosto ao meio-dia. Procure aí. Que é de um documentário americano que vem para São Paulo fazer um documentário sobre a Umbanda. E lá, logo no começo, a pessoa diz que o censo foi declarado no censo daquela época 20 milhões de umbandistas. E hoje, 2000, foram 2 anos atrás, o censo de 2020, isso caiu para 350 mil umbandistas. Então, o que o Elder tá falando é super certo, é super coerente.
a demonização da Umbanda. O Edir Macedo tem um livro chamado Caboclos, Pretos Velhos, Orixás e Guias são Demônios. E ele distribui gratuitamente para quem quiser ler aquela porcaria. E essa demonização da religião fez com que muitos se convertessem ao evangelho. Enquanto a Umbanda servia muito bem a população, estava ótimo, porque era a única que servia a população. Aí depois veio a igreja evangélica e começou a servir a população também. Em vez de somar para enfrentar o problema social do Brasil, não. Preferiu pegar um inimigo, criar um inimigo para ser um palco para alavancar a igreja evangélica. E o plano evangélico é bem recente. A Umbanda está aqui há muito mais tempo do que o cristianismo. E o cristianismo não é uma religião brasileira, não é para nós. Não é para nós. Mas aí é uma questão ideológica, teórica, né? Sobre leitura bíblica e tudo mais. Mas o que está falando é super correto. Cadê os umbandistas? Cadê essas pessoas que defendem a nossa Umbanda? Estão nos apedrejando todos os dias. Todos os dias. Essa semana, agosto de 2022, o Bolsonaro ele fez um discurso que eles vão governar para a maioria e também que não haveria nenhum pedaço de terra para quilombolas. Então o que aconteceu nessa semana, na semana desse discurso, aqui no Espírito Santo? Um quilombo foi invadido e tacaram fogo no quilombo, destruindo até um museu em memória àquele quilombo. Então o discurso está casado com a ação. O discurso está casado com a ação. Então, no momento que você fala, você que é uma pessoa, uma personalidade de influência, como o presidente e sua esposa são, e você declara alguma coisa assim, você está dando aval para os seus seguidores praticarem. Como aconteceu aqui também, recentemente, uma senhora estava de preceito, toda vestida de branco. Ela foi pegar um ônibus. O ônibus passou, que não era o dela, passou. Um rapaz pegou uma Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola e tacou na cabeça dela, chamando ela de demônio e mandando ela ir para a igreja. É esse nível que está. É esse nível que está. Então a violência está casada. Mas é só discurso. Ela não está mandando nada, ela não está falando nada, ele não está mandando. Mas você dá aval para que outras pessoas se sintam no direito de fazer. Isso é tudo coordenado, desde os anos 80. Muita gente que hoje está na igreja evangélica foi da Umbanda, foi do Candomblé, mas por quê? Fazia um terrorismo psicológico, social. Há relatos, isso não foi postado, não foi colocado no filme, né, do Edir Macedo, mas há relatos sim que Edir Macedo era um bandista e recebia tranca-rua das almas e que até hoje ele promove culto a essa entidade em vossa casa. Então, não estou... supostamente é assim, né? Não sei se é verdade, mas... Tem um vídeo lindo. Você que ama Edir Macedo, tem um vídeo lindo dele, na época que ele ainda era pobre. Ele foi fazer um culto, esses cultos de libertação que ele faz. Ele chama um Exu Molu lá e se manifesta essa entidade lá. E a entidade pega ele pelo pescoço e levanta ele. Se ele não tivesse seguranças lá na hora, aquela entidade tinha atacado e atentado contra a vida dele. E quem sabe, glória a Deus, se tivesse conseguido tirado a vida dele. Mas para você ver como ele não tem força nenhuma, que Jesus não está com ele, porque Jesus deixa muito bem claro: estou lhe dando autoridade para pisar sobre cobras e serpentes, né? Mas o Exu atacou você, então é sinal que o Exu é forte também. Mas não é que Jesus é fraco, é porque Jesus não está em você. Muitos chamarão meu nome, eu vou atender, mas eu não vou lhes reconhecer, porque nunca estive em vocês. Vocês de fato nunca estiveram em mim. Palavras minhas? Não. Jesus. Velho Testamento é um livro muito bom, indico para todo cristão ler. Já nos anos 80, tem uma grande diferença. As religiões de matriz afro representam 3% da população. Não é nada, cara. Não é nada. E mesmo assim sofre perseguição o tempo todo. E os evangélicos representam 30%. Tem bancada no Congresso, tem governador, tem prefeito em cidade grande.
É essa a principal diferença. Essa é a principal diferença, ô Michele e Bolsonaro. Vocês têm armas de opressão que nenhuma outra religião, a não ser a católica, teria. E lembrando que a Michelle foi quem tirou os quadros pintados, né, lá no palácio, que ela foi morar com seu marido presidente, os quadros de orixás. Os quadros que representavam a Bahia, o Nordeste. Ela foi lá e tirou os quadros porque são símbolos, né, de matriz africana, são símbolos de culturas produzidas pelo seu povo, pobre, preto. Essa Michelle aí. Disputar de igual para igual. É essa a grande diferença. Essa mulher não tem nada de melhor que o Bolsonaro. Ela é tão escrota e tão vil quanto o marido, né? Aliás, por isso que merecem estar juntos, casados, né? Cada fala dessa cidadã aí, dessa sujeita, você fica com nojo, né? É uma Todo incubus tem seus sucubus, né? coisa assim, é um crime o que ela fez de atacar essas pessoas. Eu já fiz parte da comunidade da Umbanda, do Candomblé, e sei que as pessoas são, a maioria delas, sensacional. Tem muito bolsonarista ali também, viu, Helder? Tem muito bolsonarista ali no meio também. Tem porque... não, eu sei, você me contou. Que eu frequentei, eu sei. E saiu essa pesquisa aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você viu? Pesquisa da desinformação entre evangélicos, realizada pela UFRJ. Aí 33% dos evangélicos consultam mais conhecidos para buscar informações do que veículos jornalísticos ou internet. 24% apontam a confiança do autor ou fonte como elemento que motiva um compartilhamento de informações no WhatsApp. 49%, quase a metade, informou já ter recebido fake news em algum de seus grupos, que reúne pessoas de sua religião. 13,2% acham os pastores e os irmãos da igreja fontes mais confiáveis de notícias. 61,9% indicaram a política como temática recorrente da desinformação que circula pelo WhatsApp. 23% não checa as notícias que recebe pelo WhatsApp. E 29,7% reconheceram compartilhar notícias falsas. Mas isso não só os evangélicos, né? Como boa parte dos brasileiros também, né? Ah, não, com certeza, cara. Mas tem uma diferença, né? Porque o evangélico geralmente está organizado dentro de uma igreja. Ele convive com pessoas que compartilham só daquele pensamento ou de um pensamento muito parecido. E é por isso que os umbandistas e o povo de matriz africana tem que se organizar também. Tem que se unir, fazer massa, porque a ideia desse pessoal é pulverizar as minorias. Então, por isso que esse discursinho de colocar gay contra gay, preto contra preto, mulher contra mulher, funciona muito bem, porque vai pulverizar a minoria e como eles são uma massa e mostra volume, é criado políticas públicas para eles. Enquanto nós somos pulverizados, então logo não existimos. Então, que comemos o resto. Só que não devemos aceitar isso. Tem que haver uma união clara sobre isso. É diferente quando você não tem um tipo de organização social que seja. Porque a pessoa que acredita em fake news, mas está trabalhando, convive com gente diferente e em outros ambientes, ela não vai ter o peso, né, dessa fake news sendo compartilhada de forma institucional e verticalizada, né? É o pastor que começa. A fake news ou um irmão que você confia, que é mais bem sucedido que você, nessas igrejas aí, a questão financeira fala alto também, né? Porque você tem aquela história, né? Ah, meu tio manja tudo de política, não, o irmão da igreja, super inteligente, trabalha na Petrobras, não sei o quê. Aí já viu. A pessoa passa a confiar completamente em qualquer notícia que foi compartilhada ali dentro daquele grupo em que ela tem os afetos, né? Os afetos também contam muito. É a terceirização da opinião, né? Eu não quero ler, não quero me informar, não quero estudar, mas eu vou confiar no irmãozinho que tem uma empresa, um irmãozinho que tem um carro. Porque eles estão falando de massa, de muita gente. A maior parte das igrejas evangélicas são pobres. São pobres. Então, somente essas igrejas ricas mesmo que aparecem na mídia, mas esses números que revelam
os evangélicos pobres, e esses basta ter um riquinho ali no meio para levantar o ânimo e levar a manada para a direção certa, até mais do que o próprio pastor. Porque o pastor também é outro pobre. A maior parte dos pastores são pobres, querem viver de esmola da própria igreja, do dízimo que é dado, os 10%, mas 10% de nada é nada. Infelizmente. Então, esses povos vão continuar pobres, somente nesse desgoverno aí. Continuemos. Como a Manuela Dávila já falou, como o Vladimir Safato já falou, a rede de afetos, ela não é quebrada tão facilmente. Não tem jeito, cara. Muitas vezes não tem nem jeito. Dependendo do quanto a pessoa está dentro de uma igreja, de uma organização, a rede de afetos não é quebrada, não. A religião, ela existe para um impacto social. Tanto que a Umbanda era muito bem vista quando ela alimentava os pobres nas favelas. Quando ela distribuía sopa para os sem-tetos e tudo mais. Tudo que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica faz hoje, a Umbanda também já fez. Só que antes ninguém fazia, só quem fazia era ela. Então esse impacto social era o que a religião fazia e também tinha ali os seus dogmas, as suas coisas. Hoje a Igreja Evangélica faz isso, a Igreja Católica faz isso, pelo menos uma pequena parte deles fazem, né? Só que não deveria fazer. E a partir do momento que uma nação não precisa mais de ações sociais para suprir a falta do Estado, a religião passa a ser somente um fetiche. Um fetiche. Então, a tendência é que mais pessoas se tornem ateias, mais pessoas se tornam agnósticas. Então, uma vez que o evangélico tem um pensamento de poder e colocar ali a sua religião acima de todos, então não é um projeto de tirar o povo da pobreza. Porque uma vez que você entrega a educação, entrega a condição de vida para as pessoas, a última coisa que ela vai precisar é de um milagre. Então, pense muito bem sobre isso, porque projeto de poder é para pastores, bispos, esse pessoal que frequenta templos gigantescos. Não é para o pastorzinho do bairro. Não é para a irmã missionária que entrega sopa na esquina e agrega ali, ajudando a comunidade. Não é para esse povo, não. Não é para tirar o povo da pobreza, não. É para continuar na pobreza, porque Deus está na pobreza. A miséria está o milagre está na pobreza. O milagre está na necessidade de um milagre. Caso contrário, não ia precisar. Com a verdade sendo exposta, não adianta. Não adianta nem mostrar. Falar, olha só, eu tenho aqui o link. Ah, mas o link do quê? Do UOL. Ah, o UOL é comunista. Você fala, acabou ali. Você vai entrar num buraco sem fundo. E até a personagem que ela construiu, né? Que agora é uma personagem soturna, sem cor, como se fosse desprendida da beleza e dos bens materiais por uma causa maior. Porque não ficaria bem, né? Ela vender aquela imagem de assessora parlamentar bonitona que ela vendeu durante a posse de 2019. Agora não. Ela tem que ser um estilo meio conto de Aia, meio Damares, né? Você percebeu essa mudança no personagem? Sim, tem um vídeo dela aqui que ela é vestindo tons bem mais sóbrios, né? Agora, assim... Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios. Cozinha consagrada a demônios. Planalto consagrado a demônios. E hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor. O Bolsonaro tá sempre chorando do lado dela, né? Ela fala e ele chora. Eu queria entender isso, cara. Deve ser desespero, né? Não sei. Toda hora que ela tá falando, ele tá chorando, cara. Vocês reparem, é verdade, não é zoeira. Toda hora que a Michelle fala, ele começa a chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Rio de Janeiro, ele durante muito tempo foi um paraíso aqui no Brasil. Até mesmo quando os demônios que ela fala era a maior parte lá das favelas. Favelas criadas pelo Estado cristão, né?
trago pela Europa. Aí surge as igrejas evangélicas, surge esse discurso de libertação. Como tá o Rio de Janeiro? Como é que tá o Rio de Janeiro? Jesus foi lá e transformou todas as armas em flores. Todo o sangue derramado ali foi transformado em água cristalina. Toda pessoa que está passando fome foi dada uma pedra que se transformou em pão. Porque Jesus falava o seguinte: se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é o menor grão do mundo, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. E a frase continua. Jesus multiplicou pão, peixe, fez milagre, fez tudo. Por que esse povo não faz? Jesus está fraco? Eu creio que não. Jesus é um ser muito poderoso. Só que ele não tá com essa galera aí, não. Essa galerinha do bem, da arma, do discurso de ódio. Esses demônios salvaram muito mais vida do que evangélicos. A minha vida foi salva por uma entidade de Umbanda. E eu morrerei por uma entidade de Umbanda. Mas nunca morreria por um Jesus desse aí. Nunca. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios. E a idolatria? Vamos falar de idolatria, doutora Michele? Essa idolatria que estão fazendo com seu marido. Daqui a pouco estão até fazendo altares para Bolsonaro. A idolatria dentro da igreja também é tão vil quanto a invocação de espíritos, como dizia o profeta Samuel em 1ª e 2ª Samuel. Somente quando os reis, somente Salomão, começou a se desviar, né? Idolatria é bem pior. Hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor. Muitos chamarão o meu nome, mas não escutarei. Não conheço quem me chama, não te conheço, nunca estive com você. Porque Jesus falava o seguinte: aonde estiver fome eu estarei, aonde tiver sede eu estarei, aonde não tiver teto eu estarei. É nos pobres, é nos oprimidos que Jesus está. Não é numa igreja gigantesca como a sua, com essas pessoas aí fazendo tal discurso. E outra, eu creio que um dia isso vai acontecer no Brasil, porque nós merecemos isso. Porque nós colocamos esse cara lá, colocamos cada vez mais pessoas desse mesmo nível lá. E também não vai ser diferente com o Lula, porque o Lula, mesmo não falando, mas ele faz exatamente a mesma coisa. Senta com as mesmas pessoas para discutir Brasil. Nós merecemos isso. Então um dia isso vai acontecer. Só que eu quero ver quando não chegar o milagre. Quando Jesus estiver preocupado com outra coisa, menos com você. Porque a sua oração mal sobe 1 metro. Quanto mais romper os céus e tocar o coração de Deus. Deus escuta o justo. O justo. É injusto você que recebe cheque, um monte de coisa aí, não faz nada por ninguém, a não ser pelo seu próprio umbigo. É justo Deus escutar a sua oração e escutar a oração da mãe que está na favela, velando seu filho inocente que morreu por causa de um tiroteio criado pelas milícias que claramente já é vinculada a esse governo. Que Deus é esse? Que Senhor Jesus é esse que transformou o Rio de Janeiro em um réu de janeiro, no inferno? É esse Jesus? Eu não creio nesse Jesus, não. Na minha Umbanda celebramos Jesus, amamos Jesus na minha Umbanda, amo eu, Gesle, amo Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, o guardião da paz, o cavaleiro do cavalo branco. Amo, adoro, gosto, mas não conheço esse Jesus da Michele Bolsonaro, não. Conheço, não. De repente ela tá confundindo com Barrabás. Eu acho que ela confundiu com Barrabás. Só pode. É a única forma de eu estar vendo isso. Ah, que ódio. Tá bom. Tá bom. Só fiz esse vídeo de verdade verdadeira, porque alguém me passou. Não quero fazer de novo. Tenho raiva desse povo.
apesar de ter votado no Bolsonaro, me arrependi 2 dias depois. Nunca mais voto nessa ralé. Conheço muita gente que ainda é da Umbanda e ainda é do bolsonarista, mesmo dando essas declarações. Mas fazer o quê? Tem pessoa que incorpora preto velho e é racista. Fazer o quê? Tem gente que incorpora pombogira e é machista. Tem gente que incorpora Exu e... melhor deixar pra lá, né? Tá bom, pessoal. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos bolsonaristas aí. Nos seus grupos de WhatsApp. Porque ser de terreiro hoje é ser militante, é ser resistência. Ser de terreiro é ser político. Então não adianta evitar. Tá bom? Até mais.